Olá, pessoal, eu me chamo Thaís e hoje eu vou apresentar a terceira prática de filogenia. Bom, eu fazendo as análises através de identidade, similaridade e outras questões, eu considero que o meu organismo seja a planta Arabidopsis thaliana e a minha proteína, eu assumo que seja a ometiltransferase. Então, partindo desse princípio, eu coloquei no Uniprot a minha sequência e através do Blast eu rodei os dados e o que eu tive foi a função, estrutura, aqui também tive a função molecular, diferentes funções moleculares, assim como processos biológicos distintos referente a essa proteína, que é a ometiltransferase, a taxonomia, e de acordo com o Genotology também, eu vi que essa proteína ela está localizada no núcleo. E eu achei interessante esse esquema aqui da célula, e quando a gente clica em determinadas estruturas, nós temos uma descrição. Então, a função da ometiltransferase presente no núcleo de Arabidopsis, que ela está envolvida na maturação e exportação nuclear de subunidades de ribossomos e também ela está envolvida na regulação de expressão de genes relacionados ao crescimento e desenvolvimento de plantas, como, por exemplo, ela atua na via de sinalização do ácido abscísico, né, que é o ácido importante para o crescimento de plantas, como eu havia falado. Em seguida, eu coloquei a minha sequência no COG, porém, ao rodar os dados, me apresentou esses três resultados, e clicando neles, eu vi informações sobre procariotos, que é proteobactéria, arqueibactéria, então eu fiquei meio que sem entender, não estava relacionado a eucariotos, não estava relacionado, né, a Arabidopsis. Em seguida, eu rodei com o nome da minha proteína no KEGG. O KEGG é um banco de dados importante, né? Faz a predição de processos biológicos, rede gênica e rodas metabólicas presentes no organismo. Então, como vocês podem ver aqui, esse monte de quadrado, né? Eles têm uma informação a passar. Eles representam uma enzima que está atuando, né? Então, é importante para ver em que uma substância vai se transformar. Elas fazem essa conversão. Aqui no SCOP, eu consigo ver o domínio em cadeia, somente o domínio que está representado aqui em laranja. Aí eu vejo também a estrutura, a gente pode observar aqui. Então, essa parte aqui é em laranja, né? É o domínio na proteína, domínio conservado. Bom, no Genontology, ao colocar a sequência, processo biológico e o meu organismo, que é a Arabidopsis, eu tive esse resultado aqui no Panther. Bom, o Panther eu já achei um pouco mais complexo de se interpretar os dados, mas pelo que eu entendi, eu vi aqui que me mostra a subfamília, no qual a ometiltransferase faz parte, que é o nicotinato N-metiltransferase, e a família, que é a ometiltransferase. Aí aqui eu vejo a função molecular, está relacionado à atividade da metilação, da S-adenosina, da metilação, da transferase. Aí aqui a gente clicando na própria família de proteínas, a gente tem diferentes informações também. Então são diferentes informações aqui no Panther que eu achei não muito claro. Aqui no Bifam, eu tenho informações é, das famílias, tá? Então, quando eu venho aqui no Bifam, me dá a informação das famílias de proteínas e no Interpro também. Aí,
A gente pode ver aqui a família, quando a gente coloca o cursor em cima da região, a gente consegue ver diferentes informações, a cobertura do 1 ao 359, o nome da família, o domínio. Voltando aqui no Pifam, a gente pode encontrar informações, ó, da própria, da própria, da própria proteína e aqui a região conservada. Então, ó, nós temos aqui a minha proteína e em cima, quando eu clico, eu tenho a região conservada, nessa região em vermelho. Aqui também, meio amarronzado, significa regiões conservadas da proteína. E aí, como eu falei, no Pifane Interpro, eu tenho informações sobre a família, e aí eu preciso fazer uma comparação, porque eu estou usando buscadores que está me dando pontuações diferentes. Então, como está me dando pontuações diferentes, é, porque cada um tem uma forma de fazer a busca. Então, a resposta também pode ser diferente. Então, isso é importante, usar é, diferentes plataformas, mas que fazem busca para a mesma coisa, como no caso aqui para a família. Porque se os dois estiverem corroborando, eu tenho mais chances da minha predição estar correta no final. Por isso é importante que mais de um programa para fazer inferência de função. Aqui no String, eu achei interessante demais, porque a gente tem um tipo de interação proteica. Então, tem uma rede de interação proteica. Aqui a gente vê diferentes linhas. Quanto mais linhas eu tiver nessa interação, mais próximas são essas proteínas entre si, maiores são essas interações. Então, a gente tem diferentes informações aqui, como linhas, como os nós, e vai me dando vários tipos de interação, diferentes informações sobre sobre as interações. Aqui no PsyPred, eu também achei interessante, porque me dá informações é, sobre predição de estruturas secundárias. Então, a hélix em rosa representa a folha hélix, né? E em laranja ou amarelo e da informação da folha beta. Então, achei bem interessante, tanto o string como o psyhead. Aqui no Wolf, sorte Wolf, eu tentei colocar para ver se eu tenho é, informações, mas não encontrei. Aqui para ver também sobre no peptídeo sinal, não obtive informações, então logo a minha proteína não tem peptídeo sinal, tá? E também para confirmar se a minha proteína era transmembranar, eu vi que não é. Então, aqui eu encerro a minha apresentação. Obrigada.